Vamos lá, gente, voltamos aqui a falar dessa tragédia que aconteceu aqui na nossa região, cerca de 50 passageiros nesse ônibus de turismo. Eu estou falando da MG 223, região ali de Tupaciguara, naquele trevo ali conhecido como Trevo do Queijinho. Atenção, você que está me acompanhando, essa imagem aí é a imagem que chegou recuperada de agora a pouco desse trágico acidente. E agora, você que está me acompanhando, você sabe que mais cedo eu contei aqui que a nossa equipe de reportagem estava a caminho do local do acidente. E você que está me assistindo, preste atenção, nós vamos ao vivo agora, direto com o nosso repórter Vinícius Lemos, aqui na tela do Povo, trazendo essa informação. Meu povo, atenção, você que está me assistindo, o Vinícius vai chegar agora trazendo essa notícia para a gente ao vivo. Alô, Vinícius, onde é que você está? Quais são as informações que nós temos dessa tragédia? Eu recebi a notícia aqui de 4 mortos, 2 crianças dentre essas pessoas mortas nesse acidente, mais de 15 pessoas feridas encaminhadas para unidades da nossa região. E você está onde agora e qual é a informação que nós temos, amigo? Vai lá, bom dia. Junão, bom dia para você, bom dia a todos. Começamos essa terça-feira com essa notícia muito ruim, mas nós estamos aqui na unidade Pronto Atendimento de Araguari, na UPA de Araguari. A todo momento, um movimento de ambulâncias, inclusive tem uma ambulância chegando nesse momento com pacientes que são trazidos para cá. Nesse momento, a gente tem o seguinte balanço: além das 4 mortes, como você mesmo disse, em Araguari, há 17 pessoas sendo atendidas, 15 delas aqui na unidade de Pronto Atendimento. Olha, mais uma ambulância chegando, que a gente imagina ser em relação ao acidente, que é esse o grande movimento que está acontecendo aqui na UPA. Mas o que a gente tem de balanço? 15 pessoas aqui na UPA, 15 pessoas sendo atendidas aqui na UPA, internadas aqui, mais 2 pessoas em outras unidades. Essas outras pessoas em estado grave. Uma na Santa Casa e uma na unidade no Hospital Sagrada Família, o Hospital Universitário aqui de Araguari. Olha, o atendimento chegou, essa ambulância aqui não trouxe paciente, pelo que a gente pôde ver. Aparentemente, apenas um apoio. Eu estou com a secretária de saúde aqui da cidade, a Tereza Cristina. Eu vou chamar ela aqui para a gente conversar um pouco. Ela que está fazendo toda a movimentação aqui. Tereza, bom dia, obrigado por atender a gente. Estamos no lugar certinho aqui, ok. Foi movimentada todo o município, inclusive temos pessoas internadas aqui, temos inclusive informação de que pelo menos 5 pessoas foram levadas para Uberlândia, mas a maior parte aqui, né, secretária? Existem 17 pessoas na cidade. Como é que está sendo o atendimento e como é que foi toda a movimentação entre a madrugada e agora o início da manhã? Bom dia. A movimentação tem sido bem intensa, desde as 4h30 da manhã, a equipe aqui da UPA está se desdobrando, assim como a equipe do município, né? Nós tivemos 17 pacientes até o momento encaminhados aqui para a unidade, 2 eram graves, toda a rede hospitalar está dando o apoio de retaguarda para a UPA, para que a gente possa fazer o encaminhamento desses pacientes o mais rápido possível. Nesse momento nós seguimos com 15 pacientes aqui dentro da unidade. A senhora me falou que, inclusive, foi dito, né? Olha, se você vai procurar a UPA ou se você vai procurar outra unidade por conta de um problema de saúde um pouco menos grave, se puder, procura uma unidade básica, algo do tipo, porque está sendo empenhado tudo aqui na UPA e nos hospitais, Santa Casa e o Sagrada Família. Exatamente, o que a gente pede é que muitas vezes alguns pacientes vêm para pegar atestado, vêm para pegar, tá com uma dor leve, uma dor de cabeça, então a gente pede para que vá na unidade de saúde. Nós estamos com as nossas 26 unidades de saúde em atendimento, agora às 8 horas da manhã, procure a unidade de saúde para que a gente possa seguir dando apoio aqui. Foi um acidente muito grande, com pacientes graves, né? A gente sabe extraoficialmente que 4 óbitos ocorreram no local, então a gente pede esse apoio aí à população, principalmente agora nessa parte da manhã que está mais movimentado. Nós estamos com 5 ambulâncias no município dando retaguarda para o acidente, para que a gente possa dar o melhor atendimento a esses pacientes nesse momento. Secretária, obviamente que as informações precisam ser confirmadas, isso vai acontecendo ao longo do dia, mas inicialmente, qual era o deslocamento feito por esse ônibus, ou pelo menos o destino que esse ônibus teria se não houvesse esse acidente? Extraoficialmente, o que a gente sabe é que esse ônibus estava se deslocando de São Paulo para Brasília. Então essa é a informação extraoficial, a gente ainda não tem a confirmação. Bom, qual o trabalho daqui para frente, o acompanhamento que a senhora está fazendo, a senhora está aqui na UPA, enfim, qual o trabalho daqui para frente?
O trabalho é a gente continuar, né, dando todo o apoio necessário para esses pacientes que estão aqui. Muitos, assim que estiverem estabilizados, eles vão ser liberados e a gente poder dar retaguarda para essas famílias, principalmente as famílias aí que tiveram óbitos envolvidos, para a gente poder dar a retaguarda, porque provavelmente esses corpos também serão encaminhados para o IML de Araguari, para então eles poderem ser destinados aí aos locais de origem, porque a gente não tem essa informação ainda de qual é o município de origem desses pacientes. Uma informação, a senhora nos passou que existe inclusive uma mãe com um filho sendo acompanhado, que é um bebezinho de colo, quer dizer, está sendo dado todo esse apoio a essa mãe e também com um bebezinho de colo, isso chama muita atenção. Exatamente, a gente tem uma mãe com uma criancinha pequena, né? Então, mais vários pais, vários filhos aqui, e as famílias precisam da informação e a gente ainda não tem tudo catalogado e todos esses dados para passar todas as informações. Então, o trabalho agora é identificar todo mundo e poder dar a resposta aí para os familiares que também anseiam por essa informação correta. Secretária, muito obrigado pelas informações. Vou deixar a senhora trabalhar porque a gente sabe que está sendo muito corrido. Ô, Junão, a gente vai acompanhando tudo daqui. Mais alguma informação que a gente tenha, o que a gente já sabe é esse balanço, né, das 17 pessoas em Araguari, 15 aqui na UPA, 2 em estado grave na Santa Casa e no Hospital Universitário Sagrada Família, além de pessoas encaminhadas para Uberlândia, pelo menos 5. E 4 mortes confirmadas no local, nesse acidente muito grave, bem aqui na nossa região. A gente vai acompanhando, qualquer nova informação, a gente volta a te chamar, Junão. Olha, nós estamos ao vivo, direto da UPA, e a secretária acabou de falar pra gente que 15 pessoas... Vinícius, pode olhar o zap aí, vou mandar uma mensagem para você agora. Ela acabou de dizer que 15 pessoas estão internadas nessa região da UPA. Vou mandar uma mensagem para o Vinícius aqui agora. Ô Vinícius, pergunta aí para a secretária, se puder ainda, de onde são essas pessoas, né? De onde são essas pessoas, para a gente ter uma noção do destino desse busão aí, desse ônibus de turismo, né? Para a gente entender essas pessoas. 15 foram levadas aí para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Não entendi, Mari? São Paulo a Brasília, certo? Mas são de qual cidade? Será que tem alguém aqui da nossa região? Alguém que embarcou aqui na nossa região, estava a caminho? A gente vai aos poucos, gente, trazendo essa informação, porque o pessoal está querendo saber e muitas famílias também preocupadas e querendo notícias, né? Inclusive, ele está compartilhando, tem gente assistindo e querendo entender e saber quem são essas pessoas. Então, o busão estava em São Paulo para Brasília. Esse aí era o itinerário do ônibus, né, desse ônibus de turismo que se acidentou naquele trecho da pista. E aí o que acontece? A gente está acompanhando a imagem para você. Pode até dividir a tela ali, não tem problema não. Coloca a imagem aí, da imagem recuperada, essa imagem aérea, e o Vinícius ao vivo. Nós estamos ao vivo, direto da UPA, gente. Vocês estão entendendo? Nós jornalismo direto da UPA, mostrando a movimentação dessa unidade. E vocês têm que saber que a unidade não está preparada para receber esse tanto de gente. Então vai vendo que o pessoal está se desdobrando. Esses profissionais de saúde, neste momento, estão se desdobrando justamente para receber atendimentos de alta complexidade. Porque você pode pensar assim, o direcionamento da equipe de atendimento de urgência lá, o pessoal do SAMU vai direcionar os ferimentos mais leves, mas é isso num primeiro momento de avaliação. Você recebe uma pessoa aí extremamente traumatizada, assustada, né, para uma avaliação de um ferimento que ainda não se sabe a circunstância ou até mesmo a gravidade, então não é brinquedo não. Então os funcionários aí dessa unidade de saúde ali estão se desdobrando para receber essas pessoas, a unidade não é preparada para esse atendimento e a partir daí a ambulância do SAMU, a ambulância do próprio hospital, da unidade, vão pegando essas pessoas, dada a complexidade depois da avaliação médica, elas vão sendo transferidas para outros hospitais da região. E eu te digo mais, pelo menos 5, aquelas mais graves, foram trazidas aqui para Uberlândia, para o Hospital de Clínicas da UFO, Universidade Federal. Essa aí é a movimentação ao vivo da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, lá de Araguari. O Vinícius estava a caminho do local do acidente e passou aí na unidade justamente para perceber e passar mais informações para a gente, junto com a secretária, para a gente entender como é
que a Secretaria de Saúde da cidade está fazendo para receber esses atendimentos. É muita gente para ser atendida, você sabe que a unidade não está preparada para esse tipo de atendimento, para esse monte de gente, mas eles estão lá se desdobrando justamente para fazer esse atendimento. Vinícius, me escuta? Tá ouvindo? Se ele não estiver ouvindo, tudo bem, daqui a pouco. Tá ouvindo? Ô Vinícius, agora há pouco surgiu a dúvida aqui, a Mari já me disse que o ônibus estava com o itinerário aí São Paulo-Brasília, mas conversando com a secretária e com o pessoal daí, você conseguiu alguém aí para ter informação para a gente, para saber desses passageiros? A maioria desses passageiros é de onde? Esses passageiros feridos? Essa movimentação aí tem a ver com acidente? Não tem, Vinícius? A gente está acompanhando, isso é notícia ao vivo, tá? Pessoas estão até se perguntando, foi paciente que chegou? A gente não sabe, estamos acompanhando ao vivo. Notícia ao vivo é assim, e a movimentação está acontecendo a todo momento. Tem informação, Vinícius, desses feridos, a complexidade desse povo recebido aí pela unidade? Junão, a origem dessas pessoas ainda está sendo identificada, até porque nesse primeiro momento o atendimento é feito por conta do grau de ferimento dessa pessoa, a gravidade dos ferimentos dessas pessoas. Então, aos poucos elas vão sendo identificadas, a origem delas, de onde elas partiram, para onde elas iam, se esse ônibus ia parar em algum outro local, isso ainda está sendo identificado aos poucos. A secretária me dizia que existem pessoas de outros estados, existem pessoas que podem ser aqui da região, mas não há confirmações exatamente de quem são de onde são essas pessoas, até porque a confirmação de quem são é feita por meio de identificação da documentação. Aí se elas vinham mesmo do estado de São Paulo, se havia pessoas aqui da região ou se eram pessoas da região de Brasília ou do entorno ali do Distrito Federal e Goiás, isso vai sendo feito aos poucos. Fato é que pelo menos 2 pessoas em estado muito grave estão aqui recebendo esse atendimento, tiveram que sair aqui da UPA por conta dos ferimentos, e essa é a confirmação que a gente tem por enquanto, viu, Junão? Nesse momento está todo mundo preocupado e todo mundo atrás de notícias, né? Não só dos feridos, mas também dessas pessoas mortas. Mais cedo eu contei aqui, isso já foi confirmado, são 4 pessoas mortas, 2 crianças. E aí fica aquele desespero de familiares nesse momento tentando informação. A nossa produção está fazendo contato, inclusive, com a empresa responsável pelo ônibus, tá? Responsável pelo transporte aí, pelo ônibus de turismo. Parece que é uma empresa muito conhecida aqui na nossa região, já opera aqui há muitos anos, nesse trecho aqui da nossa região, Araguari, no Triângulo Mineiro como um todo, Alto Paranaíba. É uma empresa muito conhecida e o ônibus é esse que você está vendo nessa imagem que nós recuperamos agora há pouco. Essa imagem que mostra de cima, né? Vocês estão vendo lá a complexidade de uma operação como essa. Quando o Corpo de Bombeiros chega numa situação dessa, eles começam a fazer a avaliação e montam ali uma zona quente de atendimento. O que é isso? Eles vão delimitando ali toda essa área que vocês estão vendo aí, justamente para uso de maquinário que tiveram que içar o ônibus para tirar vítimas que estavam presas nas ferragens. Vai entendendo a complexidade disso tudo aí. Gente presa lá, gente pedindo ajuda, desesperada, e tiveram que arrumar essa máquina ali às pressas para fazer o içamento. Estou falando de um ônibus extremamente pesado, né? Como é que faz uma operação dessa? Então as autoridades estão preparadas para esse tipo de situação, mas tem a complexidade envolvida. E o Vinícius contou agora há pouco justamente essas pessoas que já foram transferidas. Eu contei agora, Vinícius, que a dinâmica é essa. Você, com a experiência que você tem como repórter, já cobriu outras notícias dessas, outras tragédias como essas, né, envolvendo muitas vítimas, múltiplas vítimas, né, como tecnicamente as autoridades dizem. A pessoa ela é encaminhada para uma UPA, para uma unidade de saúde, e de repente as pessoas pensam assim, não, o que foi, Diogo? Vou para onde? Para 3? Vou ficar aqui? Aí as pessoas ficam pensando assim, olha, mandou para a UPA porque o ferimento é leve, tá tudo tranquilo, e na verdade não tá. Você contou agora há pouco que 2 pessoas que foram encaminhadas para aí tiveram que ser tiradas da unidade de saúde, dada a complexidade do acidente, da gravidade da saúde dessas pessoas, né? Não, normalmente o que a gente percebe é assim, nesse tipo de atendimento, elas são levadas para a unidade mais próxima, no local é feita a estabilização ou o que é permitido ali pelo equipamento, enfim, a complexidade ali do caso, levado para uma unidade mais próxima. A UPA é sempre referência, porque normalmente o atendimento é feito pelo SAMU, em casos como esse, né? A pessoa é trazida aqui para a UPA, existe uma avaliação no local pela regulação, depois existe outra avaliação na unidade
unidade médica, até para entender se a pessoa precisa de algum outro cuidado ou não. Tanto é que pessoas saíram daqui e foram encaminhadas para a Santa Casa e também para o Hospital Universitário Sagrada Família, porque precisavam de atendimentos de maior complexidade, de uma atenção um pouco maior. E também, nesse meio tempo, você também tem que saber, olha, qual unidade pode receber essas pessoas. Por exemplo, aqui foram trazidas pessoas na UPA, a vaga zero, não tinha como ser atendida, mas devido à complexidade e o perigo e o risco que corria essa pessoa, a pessoa é recebida a vaga zero. Mesmo que não haja uma vaga disponível, a regulação, olha, a gente precisa do atendimento urgente dessa pessoa. Então ela é trazida para aqui, se for necessário, levado para outra unidade. Inclusive levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, como a gente já sabe, pelo menos 4 ou 5 pessoas levadas para a unidade. Também foram, a gente está falando aqui de atendimento em Araguari, aqui é só a concentração, porque não só unidades do município, do SAMU, como unidades de Tupaciguara e de Uberlândia, do Corpo de Bombeiros, unidades como ambulâncias, foram deslocadas para esse local do acidente. São 50 pessoas que precisavam de um atendimento no local. Então o Corpo de Bombeiros foi para lá, o SAMU foi para lá, as unidades de outros municípios foram para lá. Então a gente sabe que é necessário toda essa rede de atendimentos para receber esses pacientes, até pela gravidade e a quantidade de pessoas que acabaram se ferindo nesse local, ali na 223, na saída de Araguari, cerca de 25 quilômetros aqui da cidade, né? Ainda no município de Araguari, viu, Junão? Olha, a secretária ao vivo conversando com o Vinícius contou agora há pouco, fazendo na verdade um apelo. Ela disse, olha, se você não tem uma complexidade de atendimento, se você está precisando apenas de um atendimento de rotina, se você está vindo para cá apenas para um retorno, talvez não é algo grave, não venha. Ela contou para a gente ao vivo aqui, fazendo um apelo justamente porque essa unidade de saúde, exatamente essa que o Vinícius está lá agora, que é a unidade de pronto atendimento, se você não precisa, não tem urgência nesse atendimento, ela fez o apelo aqui pedindo para que as pessoas não vão até a estas unidades. Agora, se for algo grave, evidentemente, você não tem jeito de você não faltar a esse atendimento médico, é muito importante o apelo que ela fez. Porque o Vinícius contou agora há pouco e a secretária também. Os nossos profissionais estão empenhados agora em atender essas pessoas. Vamos lembrar, gente, 50 pessoas. Vamos lá. Muitos talvez não ficaram feridos, mas é extremamente necessário essas pessoas receberem o atendimento médico, porque não se sabe, lá no local do acidente, vocês estão vendo a complexidade aí da imagem aérea, no local do acidente não tem condição de um profissional, de um socorrista desse, com exatidão, dizer assim, não, essa pessoa está bem. Eu já cobri casos que você conversava assim com o passageiro, de repente o passageiro está bem, está conversando com você e pouco tempo depois chega a notícia que o cara morreu. Dada a gravidade da batida e do acidente, né? A pessoa tem um ferimento ali que ela nem sabe, nem está sentindo. E esse reflexo acontece depois. Então, essas 50 pessoas, sim, vão passar por atendimento médico, por avaliação médica, não só pelos ferimentos, mas também por causa do susto, do trauma, porque não é brinquedo não, um acidente, uma tragédia como essa, envolvendo até agora a informação que nós temos 4 pessoas mortas, 2 crianças, tá todo mundo comovido, né? Todo mundo comovido. Então vamos lá, Vinícius, mais uma vez, só trazendo uma informação para quem está chegando agora. O que nós temos aí? A secretária já atualizou, eram 11, já são 15, já está subindo para 15 pacientes, pelo menos, que já passaram pela UPA aí onde você está, em Araguari. 4 mortos, 2 crianças, pelo menos a notícia até agora que a gente está recebendo. E tem outros hospitais aí da região também prontos para receber outras vítimas, não é? É isso, Júnior. Inclusive, a gente fazendo o balanço aqui dos atendimentos aqui em Araguari, são 17 pacientes ao todo, 15 aqui na UPA, um paciente na Santa Casa e um paciente no Hospital Universitário Sagrada Família. Além dessas 5 pessoas que foram levadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Inclusive, a gente não sabe qual a gravidade do estado de saúde dessas pessoas, até porque é levado para a UFO, lá porque lá é uma referência regional, ainda que a maior parte ainda esteja aqui em Araguari, além das pessoas mortas no local.
A confirmação até agora é de 4 mortes, como você disse, sendo 2 crianças. O Corpo de Bombeiros atualizou, a gente falava de unidades, né, de atendimento, tanto de Uberlândia quanto de Tupaciguara e principalmente aqui de Araguari, seja do Corpo de Bombeiros, do SAMU ou de unidades municipais, né, ambulâncias municipais. O Corpo de Bombeiros atualizou que foram empenhadas ali no local pelo menos 5 unidades do Corpo de Bombeiros no local do acidente, além, obviamente, das ambulâncias dos municípios. Então, existe uma complexidade no atendimento dessa ocorrência, até porque são 50 passageiros, pelo menos, naquele ônibus. Um ônibus que acabou capotando, tombando ali na rodovia e que levou à morte de 4 pessoas. Não é uma coisa simples, precisa de um atendimento muito atento, até para saber a gravidade do estado de saúde dessas pessoas e para onde levar. A regulação também, nesse momento, está trabalhando muito para distribuir esses atendimentos aqui na região, viu, Junão? Exato. Bom, as pessoas estão questionando aqui nas redes sociais, o que aconteceu, o motorista dormiu, não dormiu, gente, calma lá, porque essa informação de polícia, isso vai ser apurado e vai ser noticiado. Neste momento, nós jornalistas estamos atentos ao atendimento a essas vítimas. Claro que essa informação é importante, se a empresa estava em dia, não estava, de onde que ela é, o que estava acontecendo. Calma lá que a gente está apurando tudo certinho e, se for o caso, com informação oficial, a gente vai noticiando aqui para vocês. Ô Vinícius, por enquanto, obrigado, viu? Continua por aí, meu amigo, qualquer novidade, grita aqui que nós vamos trazer a notícia ao vivo na tela do nosso Fala Povo. Ô gente, eu volto já, vou para o intervalo comercial e mais ao vivo da Unidade de Saúde, de onde o nosso querido Vinícius Lemos fala conosco, trazendo a informação para você, onde já passaram 17 pessoas que já foram atendidas ou estão sendo atendidas nesta Unidade de Saúde em Araguari, dessa tragédia registrada na nossa região envolvendo esse ônibus de turismo. Eu volto já. Estamos de volta trazendo a notícia. Atenção, um ônibus com 50 passageiros tombou na MG 223, região de Tupaciguara, ali perto ali também da região de Araguari, Tupaciguara, a caminho ali de Caldas Novas, um trecho muito conhecido como o Trevo do Queixinho. Ô, gente amiga, atenção, nós já falamos aqui a informação dessas pessoas que morreram, 4 pessoas até agora, 2 adultos e 2 crianças. Triste demais essa informação que eu já vou trazendo logo de cara para você que está ligando a TV agora e está tentando entender, Junão, o que está acontecendo, esse acidente com esse ônibus de turismo. Sim, esse ônibus acabou tombando por lá nessa tragédia, 4 pessoas mortas, mais de 17 pessoas já sendo atendidas na região de Araguari. E é para lá que eu vou agora, de volta com o nosso repórter Vinícius Lemos, trazendo para gente mais informações. Ô Vinícius, chegou mais alguma vítima por aí? Alguém saiu daí, foi transferido para algum outro hospital? Mais algum paciente com complexidade? Conta pra gente, amigo, quais são as informações que você tem atualizadas dessa tragédia. Vai lá! Não, chegou uma ambulância aqui na UPA do município. A gente não sabe se está trazendo pacientes ou se veio fazer algum apoio ou se é um paciente que pode estar chegando aqui ser envolvido em algum outro tipo de acidente aqui da região ou aqui do município. Enfim, essa ambulância está ali aguardando o recebimento, pelo menos conversar com o pessoal da UPA. Mas, Junão, a gente já tem algumas atualizações, viu? Por exemplo, a atualização do trajeto. O trajeto desse ônibus, que inicialmente era informado sendo de São Paulo para Brasília, na verdade era de Goiânia para São Paulo. Ele fazia mais ou menos esse trajeto que se dizia, mas no sentido contrário, né? Saindo de Goiânia, indo para São Paulo. Detalhe é o seguinte, Junão, a gente tinha 15 pacientes aqui na UPA, 2 pacientes foram transferidas, 2 pacientes, a mãe que a gente tinha comentado com o bebê de colo, eles foram levados para o Hospital Sagrada Família, não porque por piora do estado de saúde, apenas para um recebimento, um atendimento, na verdade, com mais qualidade, até porque lá existe um atendimento pediátrico mais adequado para esse bebezinho que saiu daqui e foi junto com a mãe, para o Hospital Sagrada Família aqui de Araguari. Ou seja, lá nós temos agora 3 pacientes, sendo 2 que saíram agora há pouco aqui da UPA.
Detalhe, Junão, a gente falava da origem dessas pessoas que estavam lá. Eu conversei agora há pouco com uma pessoa que estava no ônibus e ele nos confirmou algumas coisas. O acidente aconteceu naquela curva ali do trevo, que a gente, inclusive, tem imagens do local. Ele estava na poltrona bem à frente no ônibus, na poltrona número 2. Inclusive, o que ele disse foi o seguinte: ele só percebeu quando o ônibus tentou uma frenagem nesta curva, acabou tombando e aí não se sabe mais o que aconteceu. Apenas a pessoa disse que apenas viu que o ônibus tinha saído da pista e houve ali um pânico geral dentro do ônibus. Inclusive o motorista está sendo atendido aqui na UPA, na Unidade de Pronto Atendimento de Araguari. Não se sabe as causas desse acidente, se houve uma perda de freio, se houve excesso de velocidade, se houve algum tipo de buraco na pista. Aparentemente a pista está boa, mas a gente não sabe a causa do acidente. A gente sabe que o motorista perdeu o controle nesse trecho, nesta curva, nesse retorno ali. Enfim, houve esse acidente ali no local, ele acabou saindo da pista, tombando o ônibus para fora da rodovia. Então, Junão, o que a gente tem de novas informações são essas, a gente está acompanhando, o atendimento é feito o tempo todo, novas informações vão chegando o tempo todo, a gente até para entender como estão essas pessoas. A pessoa com quem eu conversei estava com 2 familiares. Um desses familiares é a esposa dele, que também está no Hospital Sagrada Família, o Hospital Universitário. O homem com quem eu conversei estava bem, ele estava com um pulso machucado apenas. Recebeu o atendimento e está deslocando daqui de Araguari, ele que vinha de Anápolis, ele é daqui de Araguari, ele está deslocando para Uberlândia, onde a cunhada dele está. Ela foi levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. As origens dos pacientes, aos poucos a gente vai descobrindo, né, dessas vítimas. Inclusive esse senhor é aqui da cidade de Araguari, ele está bem. A mulher e a esposa dele e a cunhada dele também são daqui e aos poucos a gente vai recebendo essas informações, viu, Junão? Tá certo, meu querido Vinícius Lemos. Então vocês estão acompanhando o Vinícius trazendo informação atualizada para a gente. É aquilo que a gente já havia discutido aqui mais cedo, né? A UPA foi o local mais preparado nesse momento, pelo que entenderam os socorristas naquele momento, para levar essas pessoas para um primeiro atendimento. Porque é assim, meu amigo. A prioridade é a vida. Então, qual é a unidade de saúde mais próxima, com maior estrutura física, talvez não de profissionais, mas tem uma estrutura física para fazer uma primeira avaliação para depois redistribuir essas pessoas, dada a avaliação médica e a complexidade delas. Foi a UPA, de onde o Vinícius fala nesse momento, na região lá de Araguari. Então, a dinâmica foi essa do atendimento. Aquela zona quente que os militares chamam, que as autoridades começam a montar aquela zona quente de atendimento no local do acidente, eles começam ali a encaminhar essas pessoas feridas. E nós mostramos agora há pouco, inclusive, uma máquina, um caminhão guincho, que foi usado justamente para içar esse ônibus do local, porque tinha gente presa lá de baixo, tinha gente presa lá. Estava muito complexa essa situação. Pode colocar a Débora aqui já comigo na tela, junto com o Vinícius aqui. Nós estamos ao vivo, trazendo a informação para você. A Débora Pérez já está ao vivo, inclusive, lá no Hospital de Clínicas da UFA, Universidade Federal aqui de Uberlândia, para trazer a informação para a gente, porque nós recebemos a notícia de que pelo menos 5 pessoas, essas pessoas mais graves, esses ferimentos mais graves, foram trazidas aqui para o Hospital de Clínicas da UFA, Universidade Federal, justamente dada a complexidade. E 4 pessoas, a notícia até agora, 4 morreram, 5 em estado grave encaminhadas para cá e essas outras 17 ou mais encaminhadas lá para Araguari, mas são 50 pessoas que precisam ser atendidas, ou pelo menos 46 pessoas sendo atendidas nesse momento depois dessa tragédia registrada aqui em Uberlândia. A capacidade máxima lá de passageiros, aliás, do ônibus turismo não, havia 50 passageiros, pelo menos a informação que nós recebemos. Débora Pérez ao vivo, direto do Hospital de Clínicas. Conta pra gente, Débora, como é que tá a situação por aí? Confirma esse número de pessoas transferidas para cá? Confirma sim, viu, Júnior? Pelo menos 5 pessoas já foram trazidas para cá. Eu falo ao vivo com vocês, direto do Hospital de Clínicas aqui da Universidade Federal de Uberlândia. A gente sabe que esse atendimento está sendo feito em várias cidades da nossa região e aqui para Uberlândia foram encaminhadas essas vítimas que estão em um estado mais complicado, mais complexo, e por isso, então, eles optaram, né, por enviar todas essas pessoas para cá para que aqui elas tenham, então, o apoio total da equipe médica. A gente sabe que a gente está falando, né, de um hospital de clínicas que é referência para diversas
diversas cidades aqui da nossa região, são mais de 27 municípios e por isso, então, aqui tem o que tem de mais atual no mercado da saúde e por isso todas essas pessoas, então, foram trazidas para cá para que aqui elas tenham mais chances de viver. A gente está falando de um acidente muito grave que aconteceu aqui na nossa região, foi algo que tem, né, tumultuado essa manhã, não só nas principais rodovias aqui da nossa região, mas também aqui na porta do hospital, muita gente tentando compreender exatamente o que aconteceu. A gente também tem informações que os bombeiros que trabalham aqui na cidade de Uberlândia também foram chamados para que eles pudessem comparecer até o local para também ajudar nesse momento difícil. Os bombeiros, inclusive, disseram que o chamado entrou por volta das 3h30 da manhã, um chamado que envolvia ali diversas múltiplas vítimas, né, desse ônibus de passeio que estava passando, então, pela nossa região. Como o Júnior disse, como a gente está acompanhando, são cerca de 50 pessoas que estavam nesse ônibus e por conta dessa complexidade, então, foram chamados ali os militares de Araguari, Tupaciguara e também Uberlândia. Só aqui de Uberlândia foram 9 viaturas do Corpo de Bombeiros para lá, 6 do SAMU e ainda algumas viaturas também da Polícia Militar para que eles conseguissem fazer ali todo o isolamento da área para resolver, de fato, pelo menos ali no primeiro momento, né, a retirada desses pacientes, o translado ali dessas pessoas para que eles consigam trabalhar no local. Esse acidente aconteceu na MGC 223, é uma rodovia muito importante aqui da nossa região, movimenta bastante, rodovia que corta ali de Araguari a Caldas Novas, passa por diversas outras cidades também. O Corpo de Bombeiros diz que esse chamado, inclusive, entrou por volta de 3h30 da manhã e ainda eles estão no local realizando todo aquele trabalho de resgate. São muitas pessoas, famílias que estavam viajando, então exige todo um esforço muito grande para conseguir fazer todo o atendimento para essas pessoas. Eu falo aqui da porta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde a gente sabe que pelo menos 5 pessoas foram trazidas para que aqui elas pudessem passar então por uma bateria de exames. A gente, claro, está tentando atualizações em relação ao estado de saúde dessas pessoas para entender exatamente a gravidade, mas a gente sabe que dentro desse planejamento estratégico que foi executado, né, pelas forças de segurança, pelas pessoas que estão à frente dessa força-tarefa que está sendo feita agora, Uberlândia foi escolhida para trazer as pessoas que estão em um estado mais grave, porque a gente sabe que aqui o Hospital de Clínicas da Universidade é um hospital referência em atendimento de alta complexidade, por isso então essas vítimas foram trazidas para cá. É claro que as famílias também, né, estou tentando acompanhar pela televisão, pela polícia, pelo Corpo de Bombeiros, por várias outras mídias, tentando compreender exatamente qual é o estado de saúde, né, dessas pessoas. É uma notícia muito complicada, muito difícil de dar e por isso a gente está fazendo, né, todo esse esforço para acompanhar em tempo real toda essa situação. Então a informação que a gente tem é que tem sim algumas vítimas que foram trazidas para cá, que estão sendo atendidas agora nesse primeiro momento da manhã e com certeza a gente vai tentar atualizar o estado de saúde delas, né, Júnior? Perfeito, Débora. Então, confirmo mais uma vez, você que está acompanhando aí o nosso Fala Povo, 5 pessoas que foram trazidas com mais complexidade, claro, aqui para o Hospital de Clínicas da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Gente, não é fácil não, porque as pessoas nesse momento, é igual o cachorro quando cai da mudança, fica tudo zoetado. Muitas pessoas que não se feriram estão desesperadas nesse momento, fazendo contato com a família, tentando ajudar os amigos também que estão feridos, muita gente envolvida nesse acidente. E mais uma vez aqui nós vamos confirmando a informação, parece que o ônibus de turismo saiu do estado de Goiás, estava subindo para São Paulo. E aí quando chegou nesse trecho, acabou perdendo o controle da direção o motorista e aí o ônibus tomba justamente nesse trecho que nós vamos mostrar agora. Ô Débora, obrigado pela informação. Vem cá comigo, você que acompanha o nosso Fala Povo. Essa aqui é a primeira cena que nós estamos mostrando para você desde manhã. Pode encher a tela ali, só para a gente entender o cenário. Vai vendo aí. Isso aqui é um canteirão. É o canteirão do Trevo. Trevo do Queixinho. Quem é da região conhece muito bem, motorista de ônibus, você que é caminhoneiro, você que está no posto de gasolina nesse momento assistindo aqui ao Fala Povo. Você conhece muito bem esse trecho aí, não conhece? Pois é, você sabe que é um trecho, apesar de ter uma boa estrutura, podemos assim dizer, parece que não é muito bem sinalizado. Muitos motoristas já disseram, né? Parece, olha lá, ó. Vai vendo. Aí o que acontece? Esse aí é o local da tragédia onde esse ônibus acabou passando direto. Vocês estão vendo que tem lá onde está a viatura do Corpo de Bombeiros, tem um rastro lá de que o busão passou direto. Vai vendo. Passou direto lá, tem um rastro lá e acabou tombando justamente nesse local. O impacto deve ter sido muito forte. O solavanco do veículo deve ter sido muito forte. E ainda 3 horas da manhã, bicho, todo mundo dormindo. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada.
Aí, de repente, acontece essa batida de forma inesperada. Agora, vamos lá. O nosso querido Ulisses preparou aqui uma imagem que é mostrando para você aqui o mapa do local onde aconteceu esse acidente. Vai vendo aí comigo, ó. Vai vendo o trecho do mapa aqui. Essa aqui é a MG 223, que vai ligando aí a cidade, a 223, vocês estão vendo aí ao longo do vídeo, que liga a cidade de Araguari. E aí chega aqui nesse trecho, você pode tomar outros destinos, você pode ir lá para Caldas Novas, você pode seguir para Tupaciguara, você vai traçando outros trechos. E olha só que aqui faz uma espécie de um anel, tá vendo aqui, ó, um círculo, justamente no ponto onde aconteceu esse acidente. Então, o ônibus de turismo, estava subindo para cá. E aí, no que ele sobe para cá, o motorista perde o controle e o que que acontece? Ele acaba batendo aqui, ou seja, ultrapassando aqui todo esse... Aqui tem como se fosse um triângulozinho aqui, tá vendo aí, gente, na imagem? Aí ele passa direto, passa em cima desse triângulo, desse canteiro, e o ônibus acaba tombando justamente nesse local em branco aqui que você está vendo, esse pedaço em amarelo é o trecho exato onde o ônibus está, e ele acaba tombando exatamente nesse ponto aqui do canteiro, como nós mostramos agora na imagem aérea, repercutindo para você o cenário dessa tragédia. Então o busão, ele estava subindo, estava vindo aqui sentido Uberlândia e ia pegar ali o trecho, Uberaba ali para seguir para São Paulo. Então esse era o trajeto desse ônibus de turismo. Percebam no mapa aí como é o trevo, a estrutura do trevo lá. É um negócio meio confuso, né? Não sei se vocês vão concordar comigo ou não. Porque quando chega aqui, vocês viram que tem esse triângulo aqui, de repente você segue para cá, pega a MG aqui e vai seguindo, ou então você pode fazer ao inverso aqui e seguir para outros destinos. Vejam muito bem que parece que é um trevo meio estranho. Mas a gente não sabe, não estamos no local para afirmar nada, se tem sinalização antes disso, se quilômetros atrás aqui já tem um indicativo desse trevo, a gente não sabe. E a gente não sabe também a experiência do motorista, se ele conhece o trecho ou não. Justamente, é preciso saber agora, o que aconteceu nisso daí? Quando o motorista se aproxima desse trecho da pista, o que é que aconteceu? Dormiu ao volante? Teve algum tipo de colisão antes de chegar nesse trecho? E o impacto, dada a violência do impacto, tudo indica que pelo menos em baixa velocidade não estava, ou pelo menos numa velocidade plausível para se aproximar de um trevo como esse. Pelo menos são esses as primeiras impressões que a gente vai tendo aqui sobre as circunstâncias de uma tragédia como essa. Evidente, vocês viram no vídeo que a Polícia Civil está lá no local fazendo uma perícia nesse momento. A prioridade lá foi o quê? Socorrer essas vítimas. Tão somente no primeiro momento socorrer essas vítimas. Coloca de novo aqui o Vinícius comigo ao vivo na tela do Povo, que ele volta direto de Araguari, local onde muitas dessas vítimas foram levadas, pessoas que foram tiradas inclusive debaixo desse ônibus aí. Vocês viram lá o caminhão guincho içando o veículo pesado justamente para tirar essas pessoas presas nas ferragens. Vinícius, movimentação por aí, como é que tá, meu amigo? Mais tranquilo por agora? Agora sim, Junão, aos poucos os pacientes vão sendo estabelecidos, né, nas unidades de saúde, as unidades médicas, seja aqui na UPA, na Universidade Federal de Uberlândia, por meio do Hospital de Clínicas, ou mesmo na Santa Casa e no Hospital Universitário Sagrada Família. Tanto o UPA, quanto Santa Casa, quanto o Sagrada Família, aqui na cidade de Araguari, que é o ponto em que a maior parte das vítimas desse acidente acabaram sendo trazidas pela proximidade, obviamente, e também pelas condições de atendimento. Aos poucos, a regulação vai fazendo fazendo essa organização do atendimento desses pacientes, e eles vão recebendo os atendimentos necessários nesse momento. Como você disse, né, Junão? É um trabalho agora que, primeiro, da Polícia Militar Rodoviária de fazer o atendimento no local, registrar a ocorrência e depois, se for o caso, da Polícia Civil de fazer uma investigação das causas desse acidente. A gente ainda tenta contato com a empresa, né, que fazia esse transporte aí, para tentar entender melhor o que levou a esse acidente. Como eu disse, eu conversei com uma das vítimas. A vítima contou que só percebeu, inclusive estava bem à frente no ônibus, né, ressaltando aqui na poltrona de número 2, só percebeu quando houve uma
uma tentativa de frenagem, o ônibus tombando nesta curva, e aí o pânico que se estabeleceu naquele ônibus entre as vítimas, 50 vítimas, e sendo aí 4 delas acabaram morrendo no local, infelizmente, 4 vidas perdidas. A especulação, inclusive a informação inicial, é de que 2 crianças teriam morrido nesse acidente. Tudo sendo vai se organizando aos poucos com relação aos atendimentos, e a gente vai acompanhando tudo aqui. Agora na UPA, até bem tranquilo em relação ao que a gente viu da movimentação mais cedo, viu, Júnior? Quando a gente chegou no local, inclusive, uma das vítimas graves estava sendo transportada, tinha acabado de sair daqui, sendo levada para o Hospital Sagrada Família, o hospital universitário aqui da cidade de Araguari. Por enquanto, o atendimento todo interno, nenhuma vítima chegou após a nossa chegada aqui, mas o que a gente viu é de algumas pessoas chegando aqui pedindo informações, outras querendo entender o que estava acontecendo, sejam familiares ou pessoas que simplesmente viram o que se passava, ficaram sabendo do que havia acontecido em relação ao acidente. Agora a coisa está mais tranquila, pelo menos do lado de fora. A gente sabe que os médicos, enfermeiros e os técnicos têm muito trabalho durante todo o dia de hoje para o atendimento dessas vítimas, né, Junão? Mais cedo a gente conversava aqui, não sei se o pessoal tá acompanhando desde cedo, dos primeiros momentos que nós estava repercutindo aqui essa notícia. Eu disse para vocês aqui, uma unidade de saúde como essa não está preparada para receber 15 pacientes, muito menos, né? Porque a rotina de uma unidade dessa já é extremamente abarrotada de gente. É todo mundo buscando, ainda mais nesse período agora de dengue, coisa e tal, está todo mundo buscando um atendimento médico. De repente, a secretária tem que receber 15, 17 pessoas com ferimentos de acidente numa unidade de saúde como essa, não é brincadeira não. Mas aí os funcionários conseguiram, né? Estão conseguindo, pelo menos até agora, pelo que a gente está entendendo, estão conseguindo receber, os médicos já estão fazendo ali a primeira avaliação e depois fazendo a transferência, se necessário, para outros hospitais da região, e se for o caso, para o hospital de alta complexidade de referência, que é o Hospital de Clínicas da UFO, aqui em Uberlândia. Lá no local do acidente, os socorristas já conseguiram identificar 5 pessoas que estavam bastante feridas, presas nas ferragens. Já mostrei aqui, a gente mostra de novo, exaustivamente essa imagem aérea que mostra o caminhão guincho ali conseguindo içar o veículo para tirar essas pessoas. E logo depois, os médicos foram entendendo aí na UPA que havia a necessidade de pelo menos tirar 2 ou 3 pessoas daí e encaminhá-las para outro hospital aí de Araguari. Ô, gente, para vocês compreenderem a situação dessa, porque apesar do preparo profissional, apesar da estrutura que nós temos aí de ambulância do SAMU, do Corpo de Bombeiros, esses militares preparados para esse tipo de acidente de alta complexidade que envolve 50 pessoas, imagina bem você ter que atender 50 pessoas, que seja para atendimento médico, atendimento de urgência ou até mesmo para um atendimento ali do primeiro momento de desespero, porque fica todo mundo desesperado. Ainda mais com 4 pessoas mortas, né? 4 pessoas mortas, 2 crianças. Agora, a dinâmica de como essas pessoas estavam no veículo, a gente não consegue dizer, porque, infelizmente, aconteceu de madrugada. Essas pessoas foram pegas de surpresa. Exatamente às 3h40 da manhã, foi o acionamento para a equipe do Corpo de Bombeiros. Ô Vinícius, teve alguma informação de testemunha? Você que conversou aí com esse pessoal que estava no ônibus, pelo menos essas que foram levadas aí para a UPA, eles conseguiram explicar para você, de madrugada não tem jeito, tá de noite ou tá dormindo, ou o cara tá cochilando, ele não tem noção do que está acontecendo lá fora. Ou pelo menos durante essas conversas, já estou vendo que a secretária está lá, está trabalhando, conversando com o pessoal lá, instruindo para esses atendimentos. Conta pra gente, Vinícius, alguém contou para você aí se eles viram o motorista, se o motorista conseguiu contar alguma coisa? No momento de desespero ali do atendimento às vítimas, quais são os bastidores da madrugada dessa tragédia? Se você conseguir contar um pouquinho pra gente, está todo mundo curioso, querendo entender, né, o que aconteceu, o que o motorista contou. Não, o que a gente tem de informação a respeito desse primeiro momento, logo após o acidente em si, é uma informação que ainda precisa, obviamente, ser verificada, mas que o próprio motorista deu. Foi o seguinte, as causas do ônibus, do acidente com o ônibus, ainda, obviamente, vão ser verificadas, é sempre bom deixar claro isso, mas, inicialmente, ele teria, naquele local,
estava fazendo a curva, um pouco antes da curva, uma pessoa teria ultrapassado ele pela direita, ele teria jogado um pouco para o lado o ônibus, aí no momento da curva ele acabou perdendo o controle, pegando ali para fora da pista, seja no guarda-reio ou mesmo no meio-fio, e tombou o ônibus. Ele disse não estar em alta velocidade. A gente não pode dizer nada a respeito disso, mas ele teria perdido o controle por conta dessa ultrapassagem. Essa é a informação inicial. Ele, inclusive, teria dito também a respeito desse acidente, tudo isso informações que foram repassadas durante o atendimento médico. É bom deixar claro isso também. Isso não é uma informação oficial dada pela empresa. Mas ele, no momento ali em que ele, depois do tombamento desse ônibus, ele estava desorientado, ele não estava muito ciente do que tinha acontecido, pelo menos por conta das pancadas e dos ferimentos. Ele não estava muito ciente do que tinha acontecido, mas ele disse ter visto pelo menos uma criança ali no local, uma das crianças que acabou morrendo, pelo menos essa é a informação inicial. Ele mesmo viu essa criança e ajudou a cobrir essa criança naquele momento. O motorista está nesse momento também sendo atendido aqui na UPA, na unidade de pronto atendimento de Araguari. Ele recebe esse atendimento, ele também está bem ferido, houve essa desorientação inicial e, obviamente, ele não está bem, né? Um acidente causado em que você estava no volante não vai deixar a pessoa bem. Então, ele está recebendo atendimento. A empresa tenta contato, a empresa disse até que vai enviar outro ônibus no local para terminar o trajeto daquelas pessoas que não se feriram e também para buscar todos os pertences das pessoas que estavam, dos passageiros desse ônibus, que estavam no veículo e que se dirigiam. Como a gente disse, era uma viagem feita, o percurso inteiro do ônibus era de Goiânia para São Paulo. Então, tem todo esse percurso e de pessoas que acabaram pegando ônibus em cidades em que ele parava, né? Em outras cidades. Como, por exemplo, a vítima que a gente entrevistou vinha de Anápolis, na verdade, aqui para a cidade de Araguari. Então são informações iniciais, ou não? A gente vai conversando aqui com as pessoas, vai obtendo essas informações e a gente vai repassando. Oficialmente, o que vai ser dito pela empresa, a gente ainda aguarda um posicionamento, até porque, nesse momento, existe muita informação desencontrada, é preciso dizer isso. A empresa vai até o local, vai entender as causas do acidente, como o motorista disse, essa ultrapassagem pela direita pode ter deixado ele, atrapalhado ele a fazer o trajeto dele ali naquele local. O motorista diz que conhece esse trecho, passa por esse trecho com frequência, então ele conhece bem. Então, vamos tentar entender tudo o que aconteceu aqui, viu, Junão? Vinícius Lemos ao vivo, direto de Araguari, da UPA de Araguari, local onde essas pessoas estão sendo atendidas, pelo menos 17 até agora sendo atendidas nessa unidade de saúde. Ô Vinícius, esse relato que você trouxe aí do motorista é um relato importante, um relato muito importante, porque a gente começa a entender a dinâmica do acidente. Pelo que o Vinícius contou, vou até liberar o meu querido Vinícius. Ô Vinícius, obrigado, viu, querido? Continua por aí, ele vai continuar por lá e se tiver alguma informação urgente, urgentíssima, ele volta com a gente aqui. Durante a nossa programação, Paranaíba Mais também tá lá, viu, gente? Corre lá para você acompanhar. Agora, bora lá. O motorista disse, ou teria dito, que conhece o trecho, conhece a região, mas isso não quer dizer que possivelmente ele tenha se perdido um pouco da atenção e passado direto aí. Mas ele disse que teve uma suposta tentativa de ultrapassagem de um outro veículo e por causa disso ele acabou perdendo o controle. Vai vendo aí, gente. Ele passa direto ali, ó, ele passa direto, passa em cima do canteiro e aí o ônibus acaba tombando, esse ônibus de turismo. A empresa é uma empresa conhecida de transporte de passageiros, transporte regular de passageiros, é uma empresa conhecida. Agora, a Agência Nacional de Transporte Terrestre deve entrar nessa história para apurar a legalidade de tudo, se o transporte estava dentro dos parâmetros. O tacógrafo lá do veículo também deve ser coletado pela Polícia Civil, justamente para avaliar a dinâmica do acidente. Estamos falando de 4 mortes e muitas pessoas feridas, 5 delas, inclusive, aqui no Hospital de Clínicas da UFA. Então, isso precisa ser muito bem analisado. Só para finalizar, eu queria mostrar de novo o mapa aqui para as pessoas se encontrarem, você que conhece essa região, para você entender o local exato onde esse veículo acabou se acidentando, ou pelo menos onde esse ônibus caiu, esse ônibus de turismo. Vocês vão ver no mapa, gente, essa aqui é a imagem que nós temos recuperada e agora nós temos o mapa de novo que eu mostro aí para você. O busão estava subindo aqui para Uberlândia, tá? Ia passar por Uberlândia, ia seguir por Uberaba, ia sentido São Paulo, e aí quando ele chega aqui bem nesse triângulo,
perde o controle e é exatamente aqui nessa bola branca que você está vendo, é o local onde o veículo está, continua no local. E aquela força-tarefa toda montada justamente para resgatar essas vítimas e justamente para trazer, jogar um pouco de luz para a gente compreender o que é que aconteceu nesse trágico acidente, tá bom? De volta com o Fala Povo, atenção você que me acompanha, a gente está de volta trazendo mais informação direto do local do acidente, onde o ônibus de turismo se acidentou, 50 passageiros. Ao vivo comigo, direto do local do acidente, nós vamos falar agora com o Major Fabrício. Major Fabrício, bom dia, muito obrigado por parar um pouquinho para atender a gente aqui. Conta para mim como é que está a situação por aí, Major. Bom dia, Júnior. Justamente, nós fomos acionados para um acidente veicular envolvendo o ônibus. Esse ônibus ele deslocava da cidade de Anápolis, Goiás, para a cidade de São Paulo, capital. Quando no deslocamento da LMG 413 para a rodovia MG 223, a aproximadamente 20 quilômetros de chegar na cidade de Araguari, esse veículo perdeu o controle numa rotatória e ele veio a capotar. Essa ocorrência entrou para nós por volta de 3h40 da manhã e até então nós estamos fazendo o fechamento dos trabalhos aqui ainda na cena. Conforme as informações, Júnior, aqui já foram contabilizados 46 pessoas, tendo condutor e 45 passageiros. De todos esses ocupantes, total de 46, 18 já foram atendidos e encaminhados para unidades de saúde de referência, Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e UPA, Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Araguari, totalizando 18 pacientes encaminhados. 18 passageiros não tiveram lesões, recusaram atendimento, permanecendo na cena. E nós temos aqui contabilizados já 10 óbitos. Nós estamos ainda fechando todos esses números, uma vez que nós temos a emissão de bilhetes físicos e bilhetes digitais. Então, as equipes do Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Rodoviária Estadual e a companhia responsável pela empresa, nós estamos aqui fazendo todos esses fechamentos de números para que nós possamos ter uma posição precisa. Mas, inicialmente, nós já podemos afirmar um total de 46 ocupantes no interior do veículo, sendo 18 encaminhados para a unidade de saúde, 18 sem lesões, recusaram atendimento e nós tivemos, infelizmente, uma grande fatalidade, 10 óbitos aqui na cena. Ô Major, o senhor nos traz uma notícia muito triste nesse momento, mas a notícia tem que ser dada como ela é. Eu recebi mais cedo um pouco a informação das primeiras 4 pessoas mortas, entre elas 2 crianças. Dessas outras 6 que o senhor está me trazendo agora, quem são essas pessoas? Mulheres, crianças, idosos? O senhor tem essa informação? Bem, Júnior, nós temos já aqui contabilizados na cena 2 crianças e nós temos 8 aqui que pela estrutura física são no mínimo adolescentes. Mas, na observação nossa inicial aqui, a princípio todos adultos. Por que nós não conseguimos precisar ainda? Porque no momento que o ônibus tombou, diversas vítimas elas foram projetadas para fora do veículo, através do rompimento das janelas. Eu quero aqui reforçar, Júnior, a importância do uso do cinto de segurança. Então, assim, diversas vítimas que foram projetadas já leva ao entendimento que elas não utilizavam o cinto de segurança. E como elas foram projetadas, algumas não estão com a identificação em bolso, ou às vezes eram mulheres, portavam bolsas, mas nós não conseguimos até então casar todas as informações. Mas podemos já apontar um total de 2 crianças em óbito e posicionar, a princípio são 8 adultos. Alguns porque alguns corpos eles ficaram carecendo de uma identificação mais precisa para que nós possamos confirmar e precisar que 18 efetivamente são todos adultos. Perdão, Ô, Major, 8 são efetivamente adultos. Muito obrigado ao senhor por falar com a gente ao vivo, o Major Fabrício, direto do local do acidente. Deus abençoe o senhor, bom trabalho por aí, viu? Amém.